Bom, com prazer e satisfação, vou conversar nessa manhã de segunda-feira aqui com o Rogério D'Agostin e também com o engenheiro Felipe, né, de D'Agostin Sementes, conosco aqui. Rogério, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Bom dia, meu amigo Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo aí com um amigo. Perfeito. Nosso bom dia também para o Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, Felipe. Bom dia, Moro, bom dia aos ouvintes. Como diz o Rogério, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hein? Muito bem, nós vamos falar sobre uma viagem aí do Rogério, também do Felipe, né? Até o exterior. Nos detalhe, então, primeiramente, o que foi essa viagem que foi realizada. Bom, a gente tem que começar, vamos dizer, do começo de como surgiu a ideia, a situação, né? Uhum. Então, o nosso amigo Felipe é que vai fazer essa explanação agora, que era através de um concurso da BASF, né? Sim. Então, ele vai passar como realmente funcionava. Que quem trata da burocracia é o Felipe. É o Felipe. O Felipe é que entende, então, dos assuntos burocráticos, né? Exatamente. Então, Felipe, nos detalhe, então, como é que surgiu aí esse concurso da BASF? Bom, Moro, na verdade nós já participamos desse concurso aqui há algumas safras, né? Esse RAISTEAM, na verdade, ele reúne técnicos do estado inteiro e a gente participa de um concurso de produtividade, né? Onde os mais bem colocados no estado recebem um prêmio no final do ano por parte da BASF. Uhum. O objetivo desse concurso é sempre a gente tá discutindo as melhores alternativas, as melhores técnicas, os melhores manejos para que se atinjam as produtividades ótimas, né? Sim. Então, o ano passado aí a gente teve a média entre os competidores ficou em torno de 60 sacos acima da média do estado. Foram médias altíssimas, né? Uhum. E no ano passado nós participamos do concurso, né? Até com a Cultivar Primorizo CL. E uma cultivar que ninguém apostava aí, ela teve alguns problemas e tal, mas a gente conseguiu, como diz o Rogério, entender a cultivar e fazer um manejo. E nós conseguimos produzir 218 sacas por hectare, numa área de 5 hectares. Então nós tivemos a maior produtividade dentre a categoria Clearfield. Clearfield? Também participaram no concurso e foram vencedores também. Teve um produtor da Forquilinha, que eu não me recordo o nome agora, mas ele era assistido pelo Éder da Altoé, que é o certificador da CAPSA. Ele teve uma média de 252 sacos por hectares. No 113, né, Rogério? Acho que era 116. Eu não lembro. Era uma dessas cultivares, uma convencional. Sim. E também do Jacinto ali foi o Célito, o Célito Mesari, o responsável técnico da Copérgia, com 424 RI. Ele também chegou próximo das 200 sacas. E ele conseguiu a premiação através da melhor média por município. Então, eles pegam a média do município, pegam a média do produtor, e quem tiver essa maior diferença de média, né, quem tiver mais sacos acima da média do município, é quem vence nessa categoria. E nessa categoria foi o Célito. Então, nós 4 fomos os que viajamos para os Estados Unidos. Que esse era o prêmio do ano passado. Uma viagem técnica para os Estados Unidos para conhecer a sede da BASF, para conversar com produtores americanos, para conhecer a Universidade do Arkansas, que é onde, né, é uma das maiores aí no que diz respeito a melhoramento de arroz. E para conhecer a nova cultivar, a nova tecnologia, né, do Provisia, que vai chegar para a gente daqui 2 anos, e lá já está indo para a segunda safra. E para a gente foi uma experiência ímpar, né? Tá vendo essa nova tecnologia e ver o funcionamento, né? Isso foi impagável, assim. Nosso roteiro começou, nós saímos aqui do Brasil no dia 29, fomos até Durham. Durham é onde fica a sede da BASF. A BASF adquiriu agora há pouco tempo a parte de sementes que era da Bayer. Então eles têm uma estrutura fantástica de encher os olhos. Casa de vegetação, eu estava brincando e rindo com o Rogério que a casa de vegetação deles é maior que o nosso galpão de semente. Né? Imagina, né? Diga, Rogério. Eu lembro do número do investimento, cara. Eu transformei isso em reais, cara. É coisa próxima a 250, 260 milhões de reais o investimento em casa de vegetação. Nossa Senhora. É impressionante. Então, nessa casa de vegetação, a gente viu soja, a gente viu arroz, melhoramentos e tal. E um trabalho fantástico, impressionante. E a gente conseguiu observar uma situação ali que trabalha gente, a BASF gosta de trabalhar com gente do mundo inteiro. Sim. Então, tu vê lá chinês, tu vê japonês, tu vê americano. Eles gostam de gente do mundo inteiro. Para quê? Para ver essa situação
de diferentes ângulos, diferentes áreas, porque o Brasil é uma situação, a Europa é outra situação, Estados Unidos, Ásia. Então, é um trabalho, e ali tu vê trabalho do mundo inteiro, que ali é a sede mundial que tu coordena as situações. Então, assim, é um trabalho fantástico, interessante. O que se viu lá está sendo estudado e trabalhado para chegar aqui amanhã, depois, daqui a 10 ou 15 anos. Mas, assim, impressionante o que a gente viu lá, o meu amigo Moro. Perfeito. Então, realmente é um trabalho de primeiro mundo, com certeza. Exatamente, exatamente. É um investimento altíssimo, Moro, assim, é uma tecnologia embarcada na semente que nós não conseguimos enxergar isso, né, a olhos nus, né? A gente não vê isso na semente, né? Mas é um trabalho enorme, né? Profissionais do mundo inteiro, como o Rogério falou, quem atendeu a gente lá na BASF no melhoramento foi um japonês. Um japonês? Lá na universidade era um chinês. Exatamente. Na sede da BASF nós visitamos todos os outros programas de melhoramento, que são muitos, né? De cultivar, de tecnologia. Diz eles que além do Provisia tem mais tecnologia para sair do forno ainda. E nas portas das salas o que chamava a atenção era a nacionalidade dos nomes. Então era estranho, porque tu via desde um Fernando da Silva até um Kim Jong, não sei o que das quantas lá. De todas as partes do mundo, assim, ó. Então tu vê que realmente eles buscam os melhores, né? Então nós agradecemos, né, muito a BASF por essa oportunidade. Eles abriram as portas, inclusive, da empresa BASF lá, do melhoramento da BASF, acesso de lugares restritos, que só nós tivemos acesso lá, né? E foi uma experiência ímpar, assim, ó. Tá próximo dos melhores profissionais do mundo, né? E daí depois a gente foi para Memphis, onde visitamos um produtor. Sim. Que ele já fazia essa parte de rotação, de soja, de arroz, de milho, algodão. E daí de Memphis nós fomos para Stuttgart. Em Stuttgart teve a universidade e mais um produtor, né? É uma coisa interessante que nessa primeira visita que a gente começou a observar campo, né? A situação que tu via arroz, soja, milho e algodão lado a lado. Eles fazem muita rotação de cultura. E o mais interessante, tudo irrigado. 100% irrigado. Essa seca que a gente está vendo aqui na nossa região, que está incomodando a gente, sim, eles tiveram problemas lá, sei lá, há 30, 40, 50 anos atrás. E eles buscaram resolver os problemas deles. Onde tem grandes rios, são grandes rios, barragens, açudes e também muito poço artesiano. E poço artesiano grande. Então, assim, 100% das áreas lá são irrigadas. Eles estavam na colheita do milho e na colheita do arroz. O milho chegando a 240 e tantos sacos por hectare. E o interessante é que esse produtor ali em Memphis, ele comentou a situação eles de março, que é a época de plantio deles, de março até agora, esse fim de agosto que a gente estava lá, né? Ele disse que no máximo, eles tiveram 7 dias de sol. Diz que nunca tiveram assim uma situação tão intensa com chuvas. Tanto é que as lavouras de soja atrasadas, tá? E com água entre linhas que a gente observava. Sim. Então, mas o milho está produzindo muito por quê? O milho conseguiu uma brecha para florar naqueles dias de sol. Então, para o milho foi muito bom. Então, assim, tu vê que a coisa lá realmente funciona. Questão de maquinário é fantástico. É tudo maquinário enorme. A gente interpreta assim, a gente conhece a nossa região, mas tu interpreta aquilo lá como uma espécie de Mato Grosso. Um chatão, muito parelho, entendeu? Lavouras muito, muito bonitas. Muito interessante. Bom, então depois vocês foram para a Alemanha também, Stuttgart? Então? Não, era o Stuttgart mais pertinho. O Stuttgart mais pertinho. Pensei que era da Alemanha aí, né? Nós somos em Stuttgart. Stuttgart lá é é onde fica a Universidade do Arkansas lá, né? Certo. É uma região muito forte em arroz. Lá nós visitamos também uma indústria de semente de arroz, enorme, tá? Só de galpão lá para armazenar semente eram 4,2 hectares de área coberta. Então, área coberta, 4,2 hectares. 4,2 hectares. Meu Deus. E aí eu e o Rogério ainda tava conversando assim e tal, daí olhando aquele galpão assim, mas tem muita coluna aqui, né? Não precisava isso tudo. Mas olha o tamanho dessa área, cara. Carreta manobrando no meio das colunas, assim, algo enorme. Né? E aí ali a gente também foi na Universidade do Arkansas, né? Onde lá é celeiro de grandes doutores e inspirações para nós aqui no Brasil. Por exemplo, o Klaus da Epagre fez o pós-doc dele lá. O Richard da Orize estudou lá. Então, grandes pesquisadores nossos aqui estudaram lá também e tal. E o pessoal lá é uma grande referência. E lá nessa área a gente também conheceu um melhorista lá que era chinês.
Chinês. Então... Esse aí tu não divulga o nome. Esse nem me arrisco a falar aqui. Então, nós vimos assim bastante coisa, né? O pessoal lá trabalhando muito no híbrido. Vimos a parte de melhoramento deles, né? A casa de vegetação, né? Conversamos um pouco com eles também, o que eles esperam da tecnologia, qual a melhor forma de a gente cuidar dessa tecnologia para não se perder, assim como foi o Clearfield aqui na região. Sim. Né? O arroz vermelho resistente, todos os problemas que tivemos por não tomar os devidos cuidados. Visitamos um produtor lá também de arroz ali, um produtor enorme também. O cara plantava 3.200 hectares. O cara começou do nada, trabalhava como vendedor de adubo e daqui a pouco começou a plantar e hoje ele planta 3.200 hectares. Também em rotação, faz a rotação com soja, faz a rotação com milho. E também visitamos uma área de Provisia, que era o que a menina dos olhos, o que a gente queria ver era essa área do Provisia. E aí a gente foi lá e viu essa área também, né? Imaginávamos uma coisa um pouquinho diferente, né? Com relação à produtividade e tal. Mas a experiência valeu muito, assim, né? Foi muito interessante essa ida para lá. Eu acho interessante, amor, a gente colocar essa situação Provisia. É uma nova tecnologia que está vindo aí para matar o arroz vermelho resistente que sobrou do Clearfield. Porque a situação, o sistema Clearfield, ele veio aí, já está, eu acho que me corrija aí, Felipe, eu acho que é 14 ou 15 anos implantado aqui no Brasil. E ele tinha uma metodologia a ser usado e o pessoal abusou do sistema. O que aconteceu? Aconteceu um problema com o arroz vermelho resistente. Hoje tu vai lá, aplica o herbicida que é do Clearfield e o vermelho não está mais morrendo. Então, observando isso, a BASF veio trabalhando já há alguns anos, assim como a nossa Epagri também, trabalhando esse sistema aí, que chega ao Brasil daqui a 2 anos. Então, por isso a gente foi o primeiro grupo de brasileiros que foi lá ver esse novo sistema. Então, assim, é uma nova tecnologia que vai vir para te limpar novamente as tuas áreas. Mas, de tudo que a gente escutou e aprendeu lá, com certeza eu fiz até um comentário, disse, olha, nós temos que pegar os nossos agricultores agora e voltar para a sala de aula, porque se ela não for bem colocada, vai se perder essa tecnologia novamente. E a curto prazo tu não vai ter uma solução aí. Então assim, é interessante, vai ajudar muitos produtores, mas ela é muito mais técnica que um Clearfield. Então por isso que a gente tem que ficar muito atento, muito ligado nessas situações. Lógico, com o passar agora desses anos, tanto BASF quanto Epagri, a gente vai começar a conversar com o pessoal aí, vão estar explanando como vai funcionar isso aí. É interessante, né? Porque o pessoal não conhece bem, né? De repente pode encontrar algum problema no futuro, né? A gente tem áreas hoje aqui na nossa região, se tu pegar aquela região aí do Maracajá, nos elevados ali, que é uma região de água um pouco curta. Sim. O ano passado teve uma lavoura que eu observei que ela foi plantada, o vermelho tomou conta da lavoura, eles mataram tudo de novo e refizeram a lavoura. Então a gente sabe que hoje plantar arroz aí com arroz aí a 43, 44, 45 reais, não tá fácil sobrar alguma coisa pro produtor. Então tu refazer uma lavoura novamente, aí a coisa aperta mais ainda. Custa mais, né? Então assim, nessa região uma situação que se aplica, Rio Grande do Sul a gente tem muitas áreas também com problema de vermelho resistente, que com certeza essa nova tecnologia vai ajudar. Mas o principal que a gente observa hoje você tem que cuidar da sua terra e da sua água, entendeu? Porque se você não tiver a sua terra e a sua água na mão, você não vai prosperar. E a gente está vendo essa situação, por exemplo, nos Estados Unidos, aquela região era tudo grandes produtores. Não é uma situação, não existia pequenos lá. É tudo grande. Esse negócio aí é 4 mil hectares o primeiro produtor que a gente tinha visitado, né? Então, assim, é uma situação diferente. Então, hoje aqui a gente sabe que a gente trabalha apertado. Lá pela troca de ideia com os produtores, eles estavam contentes com o que eles estavam recebendo com arroz. Eles estavam tendo um lucro, diz eles assim, não era tudo aquilo, mas era razoável para bom. Porque pelo que se observava, a safra de soja ia ser um pouco menor, então a soja eles iam apanhar na soja. Então ia dar um lucro legal ali o milho e o arroz. Sim. Né? A gente observar aqui da nossa região, que a gente observa daqui para lá, olha, em tecnologia, em produtividade, nossos produtores aqui não estão nada atrás não. Graças à nossa Epagri, às nossas cultivares aí, que a gente chega em bons anos aí a 200, 205, 210 sacos por hectare, tá? Sim. A gente não está longe não dos americanos.
a gente compete de igual para igual. Principalmente nessa questão aí, de a gente buscar, na nossa região, a gente tem muitas sementeiras aqui. Então a gente tem uma qualidade aqui, automaticamente quando tu faz semente, tu procura ter um campo melhor. Tu tem que ser diferenciado. Então essa situação aqui traz para a gente, consequentemente, um aumento de produtividade. Então assim, ó, tudo isso que a gente foi vendo e observando, os problemas deles lá, praticamente os mesmos problemas nossos aqui. Por exemplo, o vermelho resistente, eles têm 20% de problema. Mas nós aqui deve ser um pouco mais hoje. Tu deve talvez estar com 40%. Rio Grande do Sul aí com 50% de problema com arroz vermelho resistente. E eles têm menos, lógico, por causa da rotação de cultura. Isso facilita. Mas, por exemplo, a Equinoclua, que é o nosso canevão, capim-arroz, eles têm problema em 100% das áreas deles. E é o que está acontecendo aqui já com a gente também. Hoje tu tem que usar 1, 2 ferramentas para te conseguir controlar esse canevão e nas áreas. E ainda mais num ano seco que nem esse, quanto mais seco, mais forte ele vem. Sim. Então assim, ó, são as questões que a gente foi observando e aprofundando. E é interessante que aquilo que eu tenho que frisar, tu tem que ter a tua terra e a tua água na mão. Aí fica mais fácil de trabalhar e produzir. Porque na nossa região, tu fazer... a gente, no nosso dia de campo, ano passado, trabalhou com soja, né? Nesse próximo ano vão ter soja e milho lá testando em áreas de arroz, que historicamente sempre foi arroz. Mas como é pequena propriedade, tu acaba quase que ficando que inviável. Então tu teria que ter uma produtividade de soja muito alta para compensar, entendeu? Uma produtividade de milho alta para te compensar. Mas é aquela situação, quem sabe com a irrigação, a gente aprimorando, aprendendo a situação, irrigando uma soja, irrigando milho, quem sabe a gente consegue produtividade altas e consegue melhorar essas tecnologias. Perfeito. Vamos lá então para o fechamento aqui da nossa entrevista com o Rogério e também o Felipe. Felipe, vamos trazer alguns números então aí para o ouvinte do nosso Café com Notícias, então por favor. É interessante, Moura, a gente trazer alguns números, né? Porque a gente veio aqui e falou que não perde em nada aí pro pessoal lá e tal, mas o que é essas produtividades, o que é lucro, o que é renda para eles lá, enfim. Grande parte das áreas lá, eu acredito que em torno de 70%, 80% das áreas dos produtores que visitamos, até um pouquinho mais, são áreas arrendadas, tá? É um modelo bem semelhante ao nosso aqui, né? As áreas são arrendadas. O que difere? O valor da renda. Eles não pagam mais que 25%, tá? A renda lá, média, 20% a 25% da produção. Tem alguns modelos um pouquinho diferentes, né? Um modelo, num desses modelos, o produtor ele também entra com custos da lavoura, ele ajuda também a fazer a área ali e tal, mas esse é um pouquinho mais difícil de encontrar. Né? Aí o percentual ali é um pouquinho diferente. Mas na maioria das vezes é o modelo nosso aqui, o pessoal vai lá, planta e paga a renda aí, que nunca passa de 25%. Né? Produtividade, o pessoal lá planta muito híbrido, né? Grande parte das lavouras lá é híbrido, né? High-tech lá tem 50% do mercado. Sim. E eles plantam híbrido porque o grande foco deles é produtividade. E quando a gente chegou lá, um produtor ainda brincou com a gente e tal, e disse assim, ó, não, vocês lá do Brasil, vocês têm que parar de plantar arroz e deixar só pra gente aí. Porque no mercado internacional eles perdem pra gente em qualidade. E o pessoal deixa isso bem claro, ó, o arroz da América do Sul é melhor que o de vocês. E eles sabem disso. Né? Até por curiosidade, teve uma amiga minha de São Paulo que estava aqui esse final de semana na minha casa, ela morou nos Estados Unidos e ela dizia assim, ó, mas o arroz de lá não dá para comer. É bem diferente do daqui e tal, né? Questão de qualidade de grão, enfim. Esses produtores lá, os ciclos de produção deles lá giram em torno dos 135 dias, das cultivares que eles têm lá, e as médias de produtividade deles com o híbrido giram em torno de 200 sacas por hectare. Né? 200 e um pouquinho. O Provisia chegou lá não em híbrido, mas em cultivar convencional. É uma ferramenta justamente para limpar o campo apenas e não para se plantar consecutivamente. Sim. E por isso ela tem uma média de produção em torno de 150 sacos, é o ótimo deles lá. A lavoura que a gente visitou, acho que dava o que, Rogério? Uns 130? No máximo 135. 130? Sacos por hectare. Então eles têm a plena consciência de que eles não vão ter grandes colheitas nessas áreas, mas vão conseguir limpar. Então entra como uma ferramenta lá para eles, né? O lucro deles lá, esse produtor que a gente conversou lá, que ele acha um lucro bom para eles, gira em torno de $150 por acre.
Isso dá em torno de $350 aproximadamente por hectare. Trazendo para nossa realidade aqui, R$1.400, R$1.500 de lucro. Para eles é um bom lucro porque as áreas são enormes, então eles não têm pequenas áreas, são grandes produtores, eles ganham no volume, né? Então, esses são um pouco dos números deles lá, para o pessoal ter uma ideia aí, né? Custo com semente deles lá também, né? Eu questionei porque, para saber da nossa realidade, saber como é que está a nossa situação aqui também, é maior também, tá? Gira em torno de $90 aí as convencionais e por hectare o custo com semente. E os híbridos acho que dá quase 4 vezes mais, aí dá em torno de $300 aí, né? É um custo bem mais elevado. Né? A semente deles é uma legislação um pouquinho diferente, o certificado deles não é por todo lote igual a nossa aqui. Eles garantem que tem acima de 80, mas não vai especificado quantos % de germinação. Eles certificam um silo inteiro de semente, depois vão embalando conforme vão vendendo, um modelo um pouquinho diferente do nosso. Né? E lá a sacaria branca isso aí praticamente não existe. Não existe? Tá. Não tem a sacaria branca. E aí a gente conversou com o pessoal lá e tal, tá, mas por que não tem? Será que é porque é híbrido, porque é convencional? Dele assim, não, é porque o pessoal não faz, porque acha que é errado. Não é deles, eles não podem multiplicar. E se multiplicar e se fizer, ela aí funciona, ele vai ser punido, tal, enfim. Então eles não têm esse problema lá. E quando a gente falou em sacaria branca, assim, no começo da conversa, eles tiveram até dificuldade de entender. Tá, mas o que é? O que é isso? E aí a gente teve que explicar para eles e tal, e foi bem interessante, né, Rogério? Perfeito. Rogério, só para a gente encerrar, já tem uma data do campo demonstrativo? Dia de campo tem, sim. Vai ser dia 31 de janeiro. Já estamos trabalhando aí, já semeamos campinhos aí essa semana passada. E estamos fechados com as empresas parceiras. Então, dia 31 de janeiro aí de 2020, que já está ali, né? Já está ali. Depois de amanhã, como se diz, né? Vamos ter o nosso dia de campo lá, trazendo algumas novidades, alguma situação em variedade nova lá para o pessoal observar. Essa questão de soja, fazer um bom trabalho de soja. A gente fez um trabalho de inverno, a gente calcariou a área, a gente escarificou ela, entendeu? Ela está bem drenada, com essa seca aí favoreceu. E a gente vai plantar uma soja aí agora para botar produtividade alta mesmo. E também vamos entrar com uma área de milho também, para estar mostrando para o pessoal que realmente é possível. Tu fazendo o trabalho bem feito, é possível tu entrar com milho e soja nessas áreas de arroz. Tem a cevada lá também, né? Perfeito. Tem o quê? Tem também um trabalho ali que está sendo conduzido pelo Patrick Barp, é um aluno de agronomia da Unisul, que fez um demonstrativo com cevada lá também. Cevada. E a nossa ideia aí se der tudo certo, talvez fazer uma cerveja artesanal da cevada feita ali. Olha então só. A gente lançou o desafio aí, o Patricão aí tá trabalhando forte também nesse TCC dele aí, e é capaz de ter novidade aí no dia de campo. Por nada vai surgir uma D'Agostin Beer aí, então. Quem sabe, né? Quem sabe, meu amigo. Tá na moda, né? Ultimamente as cervejarias artesanais aí estão ganhando espaço, né? Muito bom. E hoje em dia, sim, realmente, tu tens que, o Moro te aprimorando, que a agricultura, tu sabe que ela vem apertando todo mundo. Sim. Então, realmente, tu tem que ir buscando e para quê? Para te continuar lá no campo e trabalhando bem e tendo lucro, como se diz. Perfeito. Felipe, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa, né? Grande abraço, desejamos sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Moro. Nós que agradecemos o espaço aí e como a gente iniciou, a gente finaliza. É sempre um prazer estar aqui. Tá certo, então. Rogério, grande abraço, parabéns, hein? E vamos aguardar o seu retorno, com certeza, aqui conosco, né? Com certeza. Eu quero agradecer ao amigo e lhe desejar aqui saúde e sucesso. Perfeito. Obrigado igualmente, então. Conversamos, então, com o Rogério D'Agostin e também o Felipe de D'Agostin, sementes de arroz, as novidades, então, da BASF, né? E também do mundo lá, do exterior, para o nosso ouvinte.